No vídeo de hoje eu vou falar sobre minhas experiências sobrenaturais que aconteceram comigo, que fizeram também eu deixar de ser ateu, né? Não exatamente ateu, mas fizeram eu ver que o mundo espiritual existe, né? Eu não vou falar das minhas experiências em ordem cronológica, tá? Eu só vou lembrando e vou falando aqui pra vocês. Eu com certeza vou me esquecer de alguma, porque eu já tive muitas experiências espirituais, assim, pequenas, outras maiores, mas eu vou falar aqui de todas as minhas principais, né? As bizarras, as boas, as ruins, né? Vou falando aqui. Eu botei aqui na minha lista, né? Fiz uma listinha agora, botando aqui os lugares, né? E as coisas que aconteceram neles, né? Vou começar aqui falando das súcubos, né? Que a tradição católica, né, diz que são demônios que se alimentam aí da energia sexual da pessoa, né? Eles tomam forma de uma mulher, né? E podem atacar tanto fisicamente durante uma paralisia do sono ou dentro do sonho, dentro do próprio sonho, né? E como tu vai saber que não é um simples sonho de sexo e sim um ataque de súcubo? Porque essa mulher que tu vai estar transando, ela vai ter aparência monstruosa, entendeu? Ela não vai conseguir esconder, que nem aquelas bruxas, não sei se vocês viram em filme de bruxa, que os caras analisam a bruxa. Às vezes é uma mulher linda, mas sempre vai ter um podre ali, uma coisa que eles vão conseguir ver que é uma bruxa, né? Os dentes todo errado, verruga e esse tipo de coisa. Súcubo é mais explícito ainda, entendeu? Às vezes tem chifre, tem asa, né? Tem rabo, tem uma aparência de um lobisomem, né? Que foi esse primeiro caso. E, enfim, vou falar dessas primeiro, né? Que foi as primeiras que eu lembrei. E como saber que, tu só não tá, tu tem fetiche por mulher com aparência monstruosa, né? Assim, diabinha e essas coisas. E como saber se não foi, só um sonho com isso, e sim súcubo, né? Cara, é quando tu te acorda e te sente moído, como se tu não tivesse dormido, ou alguém tivesse roubado a tua energia, né, a tua vitalidade naquela hora. Quando isso aconteceu comigo, me acordei e parecia que não tinha dormido, que tu te acorda, tu fica uns 2 dias, parece que tu correu uma maratona, entendeu? Tu não descansa assim, tu não fica relaxado. E também tem outro jeito de provar, né, que eu fiz depois. Enfim, eu tinha ouvido falar na TV, né? Eu devia ter uns 14, 15 anos quando isso aconteceu. Eu tinha visto na TV, né, uma coisa sobre isso, sobre aquele documentário do History, né, que fala de alienígenas e tal, comparando alienígenas com os demônios, né? Aí eles falavam, né, desses súcubos que roubavam esperma, roubavam óvulos de mulheres, roubavam, né, material genético humano. E, uns 3, 4 dias depois, né, eu tava dormindo e tive um sonho bizarrésimo, né? Eu sonhei que, sei lá, eu tava num tipo de um bang bang, entendeu? Com uma roupa toda preta, com uns revólver aniquelado, assim, bem bonito. E eu tinha entrado numa caverna, entendeu? Não sei, parecia que eu tava numa guerra contra os índios ou na Guerra Civil Americana, alguma bobagem assim.
Aí entrou, tipo, numa caverna, nesse sonho. E no fundo dessa caverna tava lá, né? Parece muito aquela parte do Berserk que Guts, depois de matar os trolls, da víscera dos trolls vem aquela demônia lá tentar seduzir o Guts e matar ele. Foi tipo isso, assim, do meio da parte mais escura da caverna. Isso foi antes de conhecer Berserk, né? Não teve influência, né, sobre o meu imaginário. Mas, assim, no fundo daquela caverna escura, veio, tipo... Era muito linda, era gostosíssima, assim, tinha um rabo lindo, assim, um cabelo loiro escuro, né? E era tipo o cabelo continuava assim pelas costas, entendeu? Mas não era aquele peludo tipo feminista, entendeu? Não, era um pelo liso assim, que ia por todas as costas e parava um pouco acima da bunda, né? Fazia tipo um V assim nas costas. E era um pelo sedoso, bonito, né? A mulher tinha tipo umas orelhas de lince e uns dentes, né? Tipo vampiro. Só que e tinha um olho castanho bonito pra caramba, né? E aí tá aí, tipo, parecia que eu não me lembro direito como foi o processo do ocasionamento. Mas enfim, tipo, eu teria comido ela de quatro, entendeu? Aí larguei lá a gozada. E, enfim, aí depois eu me acordei, tipo, eu apaguei assim na hora. Pã. Aí quando eu me acordei, cara, meu, parecia que um caminhão tinha passado por cima de mim. Aí eu pensei assim, não, se eu gozei, né, seria tipo uma poluição noturna, ia estar aqui a gozada. Só que não tava. Aí, mas eu posso ter só sonhado com isso e não ter gozado mesmo, só ter sentido a sensação. Aí eu fui pro banheiro, né, pra ver se tinha mesmo alguma coisa roubado meu esperma. Eu sempre, quando batia punheta, né, era aquela jorrada, né? Assim, saiu um monte. E tava um tempo normal, assim, sem bater, e bati de novo e saiu só uns gotão. Meu, ali eu tive certeza, cara, alguma coisa roubou minha porra. E eu tava moído, fiquei 2 dias, assim, totalmente, sei lá, não é pra baixo, assim, parece sem energia, sem vontade de fazer as coisas, né? E, enfim, teve outro também, só que essa daí eu nem parei pra testar, essa já foi em outro lugar, foi num apartamento que eu morava, que também tive um sonho parecido, tava numa cidade, pá, e aí tinha uma mulher. Só que essa mulher, ela era, assim, gostosa, peitudona, só que eu vi, cara, que na cabeça dela tinha um chifrinho bem pequenininho, né? E quando eu olhei pra trás, tinha um rabão, assim, de serpente, sabe? E também foi a mesma coisa, só que eu não parei pra, sei lá, ver se aquilo tinha roubado meu espelho, qualquer coisa. Eu peguei e fui pra aula, tava na hora de ir pra aula. Peguei e fui, moído também, entendeu? Eu acho que foi, digamos, outro ataque desses bichos aí. E o engraçado, cara, é que mesmo depois de tu ver esses defeitos, tipo, ver rabo, ver chifre, ver coisa bizarra naquele ser, cara, tu já tá ali, entendeu? Tá bom, tá gostoso, só continua, entendeu? Tu não sente vontade de parar, nem menos tesão. É bizarro, cara. E isso, tipo, não vem quando tu quer, entendeu? É quando tu menos espera. Por exemplo, dessa primeira vez até essa segunda, meu, foi tipo um espaço de 2, 3 anos, entende? E é bem raro de acontecer.
É raro. Não é com todo mundo que acontece. Eu já ouvi uma explicação, né? Tem duas. Uma que o demônio só quer tirar a tua energia mesmo, entendeu? Tirar a substância sexual do teu corpo, porque isso meio que alimenta ele. E a outra é que com o teu DNA, né, teu esperma, eles com esse material genético eles usam para produzir mais soldados, né, para as legiões de Satã. Bem, se isso é verdade, tem um monte de diabo com a minha cara por aí. Enfim, voltando aí a falar desse lado mais sombrio, né? Eu vou aproveitar aqui e falar, cara, de um apartamento que eu me mudei há pouco tempo. Cara, e esse era sinistreira. Lá tive várias experiências, assim. Primeira, cara, que eu me lembro. Cara, tudo essas experiências não aconteceram de noite, cara. Era tudo de tarde. Porque era num tempo que eu ia pra aula virado, entendeu? Eu ficava a tarde inteira jogando, quer dizer, a noite inteira jogando, jogando Call of Duty, jogando Battlefield, né, FPS, e aquilo lá tira teu sono, né, sabe como é que é. E eu virava a noite jogando e ia pra aula virado, entendeu? Meus colegas até zoavam, ah, tu tá mongolão, não sei o que. Claro, meu, eu tava dormindo em cima da classe, entendeu? Morrendo de sono, velho. Eu só mandava tomar no cu assim, virava a cabeça pra baixo e dormia, entendeu? E aí de tarde eu dormia, né? E era aí que acontecia essas coisas sinistras. E de noite eu ia pro Muay Thai, né? Todo dia. Eu tava fissurado em luta, né? E era de tarde, cara, quando eu deitava pra dormir que acontecia uns negócios fodidos, cara. Cara, a primeira vez que eu me lembro, eu deitei, né, no quarto da minha mãe, porque a cama dela era melhor, tava sozinho em casa. Deitei na cama dela e dormi. Eu já tinha sentido uma presença meio pesada no quarto antes de dormir. E tá, peguei no sono. Cara, eu não é que eu me acordo, velho, com umas mãos segurando, cara, meus pulsos e minha cara, entendeu? Segurando assim meu queixo, sabe, pra cima e apertando minhas bochechas, assim, apertando a parte de baixo da minha cara. Umas mãos vindas de baixo, né, que eu mal conseguia respirar, cara. Apavorado, né? E eram umas garras, assim, parecia umas mãos queimadas, sabe? Segurando. E, tipo, não me lembro do que falava, só fazia um barulho, um grunhido, né? E, cara, eu só me lembro de fechar os olhos assim e começar a orar pra Arcanjo Miguel, né? Porque eu notei, cara, isso daqui é demônio, entendeu? Isso daqui é bicho ruim. E comecei a orar pro São Miguel, cara. Aí, tipo, depois de um tempo, eles me apertaram mais forte, assim, minha bochecha, entendeu? Meu pulso. E, pã, largaram de repente, né? Eles deram uma apertada mais forte e depois me largaram. E aí eu dei, tipo, mais uma dormida, assim, e me acordei de novo. Cara, é horrível, velho. Que sensação de merda. Aí tu te sente totalmente. Tu te sente totalmente indefeso, cara, porque não é um negócio físico que tu possa reagir. Tu só pode pedir pra uma entidade benigna te ajudar contra aquilo, né? E no caso foi. Orei aí pra Arcanjo Miguel, né? O arcanjo que expulsa as legiões de Satã do paraíso, que sempre quando eu oro pra ele esse tipo de coisa não acontece, né? Só que às vezes eu fico assim dias e dias sem orar, sem, sei lá, tipo, esqueço que o mundo espiritual existe, entendeu? Deixo de orar pra anjo, pra arcanjo, pra anjo da guarda
É aí que esse tipo de coisa acontece, sabe? Quando tu meio que caga pras tuas defesas espirituais. Mas isso eu fui descobrir depois, né, de todas essas coisas acontecerem. Outra coisa que aconteceu também nesse mesmo cenário aí, nesse mesmo apartamento, só que aí eu tava dormindo na minha cama, foi as vozes na janela. Cara, eu tava dormindo, né, de tarde, começando a dormir, e eu meio que me acordo assim com aquela paralisia, cara. Puta que pariu. Cara, quando eu tenho paralisia do sono, pode saber, meu, que tá cheio de cramunhão em volta. Velho, quando eu me acordei, cara, eu só vi na janela aquele. Sabe, uns cochichos assim, não deu tempo de eu ver direito o que aquilo tava falando pra mim, entendeu? Só que aí eu, sei lá, dei tipo um pulo assim, fiz um movimento brusco, né? E me acordei, né? Assim, consegui me desprender daquilo. E aí tudo parou, assim, né? Aquele som da janela, daqueles cochichos, parou quando uma moto passou, assim, né? E passou ali na rua, era uma rua bem barulhenta, que ficava apartamento. Aí quando passou aquela moto, parece que os cochichos saíram, né? Quando eu saí da paralisia do sono. E cara, aquele apartamento era fudido, hein? Minha mãe dizia, minha mãe também é meio assim, depois eu vou falar dela aí que ela também participou aqui de um evento, né, que ela e minha avó têm, sei lá, uma espécie de mediunidade, uma coisa assim. Elas são bem sensíveis também a coisas espirituais, né? E ela dizia, cara, que ouvia passos no apartamento principalmente quando eu não tava em casa, né? E quando ela dormia lá, ela ouvia, né, o passo assim no corredor, entendeu? Às vezes sozinha em casa mesmo. E se acordava assustada, né? Enfim. Eu também, outra coisa que tinha naquele apartamento, que eu só fui me ligar quando eu comecei a ver o Spook Houses, né? Que é o questão do obsessor, né? Obsessor de substâncias que te influencia a usar alguma coisa. Eu achava que era bobagem, né? Cara, nesse apartamento, cara, eu saía de casa, voltava, minha mãe tava tomando um vinho, alguma coisa assim, ou uma cerveja. De tarde, do nada, também me dava uma puta vontade de tomar cerveja. Eu ia ali no mercadinho, comprava umas 3 latinhas, duas, tomava de tarde. E na hora do almoço também, sei lá, ia no mercadinho ali, né? Tinha um mercadinho na esquina. Sei lá, ia pegar uma carne para fazer um hambúrguer, uma coisa assim. E sempre passava a mão ali, passava no corredor ali da cerveja, pegava alguma coisa. Entendeu? Meus amigos também, no tempo de colégio. A gente ia lá de tarde e sempre alguém levava uma vodka, uma cachaça, a gente tomava lá, né? Quando a gente tava no ensino médio. E quase uma vez por semana a gente ia lá na minha casa e ficava lá bebendo, fazendo drink. Era bom, cara, era bom, só que eu só fui perceber, cara, que era uma coisa espiritual quando eu me mudei daquele apartamento. Meu, não me dava mais vontade de tomar nada, entendeu? Não era a mesma coisa, sabe? E, tipo, eu nem tava viciado, eu nunca senti que eu tava viciado, mas sei lá, sentia vontade, eu lá comprava e foda-se. E agora, nesse daí, não tem mais sei lá, essa coisa de querer ir no mercadinho ali, sei lá, descer vários andares e ir lá pegar umas latinhas, voltar, sabe? Passou a vontade, né? E depois eu vou explicar, né, o que era isso. Também estava preso na minha mãe, né? Uma coisa parecida. Aqui
voltando aqui a falar, né, dessas experiências, aqui em casa, na casa que eu tô agora, aconteceu também há poucos dias atrás isso. Eu tava me acordando, né, e senti um pouquinho de paralisia, já tava tipo no fim de uma paralisia e senti uma coisa correndo atrás de mim, entendeu? Sei lá, parecia um vulto assim, cabeludo, sabe? Quando correu fez barulho de cabelo no vento, né? Uma coisa de cabelo comprido assim, passando por trás assim, fazendo ventania, sabe? E eu me acordei meio assustado assim e voltei a dormir um pouco depois. Aí depois eu me acordei, né? E liguei a luz. Engraçado, sempre quando as experiências acontecem, eu volto a dormir um pouquinho depois assim e alguns minutos depois eu me acordo. É tipo como se eu estivesse sonhando, sabe? Então é muito fácil eu me confundir isso com um sonho também. E outra coisa que aconteceu também, não faz muito tempo, foi aqui onde eu tô agora. Eu tinha ligado o ar no 22, né? Aí eu botei o controle do ar-condicionado no meu criado mudo, entendeu? Bem pra dentro, assim, do criado mudo, nem tinha como aquilo cair do nada. E aí, tá, comecei a dormir, tava bem cansado. E aí, só que quando eu tava dormindo, cara, eu sonhei com o número 24, né? O ar-condicionado tava no 22, aí eu sonhei com o número 24. Quando. Aí, tipo, do nada, cara, eu só me acordo com aquele plá, assim, do controle espatifando no chão, sabe? E, tipo, o meu criado mudo fica longe do meio do quarto. E aquela porcaria daquele controle, cara, voou do meu criado mudo até o meio do meu quarto, no chão do meu quarto. E esbugalhou no chão, cara. Voou as pilhas pra fora e tudo. E quando eu olhei pro ar-condicionado, cara, tava lá o número 24. Cara, foi muito bizarro, velho. Foi muito bizarro. Eu me acordei num cagaço, cara. Parecia que uma coisa tinha entrado no meu quarto e depois eu liguei a luz, tava lá o controle espatifado no chão. Foi bizarrão, cara. Muito bizarro. Enfim. Agora, falar também aqui, né? Lá na zona rural que eu tenho, né? Do meu vô. As coisas que aconteceram lá, né? Primeiro, muitas vezes eu e meus parentes a gente viu o OVNI lá, entendeu? Olhou pro céu e viu luz estranha, entendeu? Viu principalmente o meu tio e minha tia. Cara, meu tio e minha tia, eles tiveram uma experiência fodida, cara. Eles estavam viajando, isso há muito tempo atrás. E eles viram uma bola de fogo no céu tipo, minha tia entrou em pânico, apavorada, começou a chorar, gritar. Foi foda, cara. Eles me explicam aquilo e eu fico, caralho, né? Há poucos dias o meu tio viu assim, o céu lá é tão lindo, cara, é tão estrelado, tu vê o universo inteiro quando o céu tá limpo de noite. E aí ele viu aquele lançamento, né, que a SpaceX fez de vários, como é que se diz? Vários satélites, né, um atrás do outro. Aí ele contou assim 13 luzinhas, né, uma atrás da outra. Eram os satélites que a SpaceX tinha lançado, né, aquele dia. E mais de uma vez eu vi coisa assim no céu que parecia tipo um avião, assim, três luzes andando na mesma velocidade, assim, sabe? OVNIs no geral, entendeu? Não é difícil lá o pessoal ver. Eu já vi coisa parecida, mas eu não sei direito. Eu, da minha família, fui o que menos vi coisa assim, entendeu? Nem me lembro direito, parece quando eu era criança. Eu via bastante desse tipo de coisa, mas não me lembro agora direito.
né? Ahn, Cara, sentar na cama, cara, bah, esse daí é foda. Eu e meu primo, né, a gente dormia no mesmo quarto. E eu geralmente ficava acordado até mais tarde, mexendo no celular, vendo coisa. E, cara, várias vezes, entendeu? Não era toda vez, mas assim, do nada ele sentava na cama, entendeu? Dormindo, tipo um sonâmbulo. Sentava na cama, assim no escuro, olhava, assim, virava a cabeça em direção à janela, ficava ali assim de 10 a 15 segundos e depois voltava a dormir. E eu às vezes até falava: ô primo, primo, tudo bem? E ele não falava nada assim e deitava. Normal, isso aconteceu várias vezes. Cansei de ver isso. Fora as vezes que eu tava dormindo e ele deve ter feito isso. Aí um dia foi ao contrário. Mas eu pensei que isso fosse um costume dele, né? Lógico. Só que um dia foi o contrário. Ele ficou acordado. Eu cheguei cansado, né? Lá no meu voo e fui dormir. E ele estava recém se deitando quando ele viu eu fazendo a mesma coisa. E ele ficou apavorado, porque era a primeira vez que ele tinha visto. Ele disse que eu sentei na cama, olhei para a janela, assim fiquei uns 15 minutos, uns 15 segundos, e depois deitei de novo. E depois ele me contou, né, que eu tinha feito isso. E eu me lembro, cara, que nessa noite que ele disse, parecia que alguma coisa no meu instinto, sabe? Tava me falando assim pra levantar, entendeu? Por isso que eu senti isso. Mas essa vontade passava e eu, tipo, voltei a dormir, entendeu? Foi mais ou menos isso que eu me lembro, né? Dos motivos pelo qual eu isso teria acontecido comigo, né? E, cara, agora foi, né, essa coisa aqui que aconteceu foi até legal, né? Que meu vô, né, quando meu vô morreu, né? Meu vô morreu de velho, morreu com 94 anos, entendeu? E ele a gente adorava ele. Todo mundo lá de fora, né? Meus meu pai, meu tio, todo mundo adorava ele, né? Ele foi um cara muito corajoso, né? Muito heróico também. Já contei uma história dele aqui no canal, né? Que sempre quando ele via uma injustiça, uma coisa ruim acontecendo com um amigo dele ou com um irmão dele, ele intervia sem medo nenhum, entendeu? Ah, uma vez ameaçaram dar um tiro nas costas de um amigo dele, ele xingou os caras lá e pegou, tipo, os caras estavam armados de revólver, ele só com uma faca, né? Falou: clica esse gatilho e eu te pico na facada, né? E, enfim, né? Ele sempre foi um guerreiro, né? Alguém muito justo, muito bom. E todo mundo lá da cidade admirava ele, né? E quando ele era novo, né? Ele era envolvido com corrida de cavalo, né? Carreira, né? Que a gente chama aqui. E jogo, né? Pôquer, né? O pessoal jogava muito, truco, né? Tudo apostando. Era tipo um Peaky Blinder, né? Tinha lá o grupinho, né? De amigo deles, né? Que foi aí que brigavam às vezes, né? E aí ele tinha que defender os amigos. E era foda, né? Mas todo mundo gostava muito dele. E aí ele morre, né? Morreu de velho, assim, não. Assim, ele começou a caducar, a passar mal, assim, ele ficou menos de 3 meses mal, assim, e depois ele já morreu, né? Ele atrofiou, assim, ele perdeu os músculos dele. Meu, ele tinha 90 anos e era um velho forte, entendeu? Tinha músculo, bicho. Era muito forte, velho. E aí, do nada, assim, ele foi perdendo massa muscular, perdeu tudo. E ele, assim, ele não caducava muito, ele só tinha uns delírios, né? Ele não
perdeu consciência dele antes de morrer. Ele só tinha uns delírios, cara. Ele sonhava sempre com uma coisa inocente, fofa, entendeu? Sei lá, ele. Quando ele delirava era tipo assim, uns cachorrinhos aqui. Aí ele pedia pro meu tio cuidar dos cachorrinhos, né? Teve outro que ele disse que tinha uns alemãozinhos, né? Passando frio, aí ele. Que chegaram ali pedindo ajuda e ele mandou meu tio acender a lareira, né? E cuidar, né? Dos gurizinhos. E. E meu tio fazia, né? Fingia que cumpria as ordens deles, né? Pra ele ficar feliz. E aí, tá, aí ele morreu, né? E mais ou menos 3 meses depois, cara, eu tava dormindo, né? E, e eu tive um sonho, na verdade, né? Que a família tava toda reunida na sala e a gente só ouve no corredor ali da entrada, né, o barulho da bengala dele chegando, quem é, quem é? Aí pá, era ele, né? Aí ele falou bem pouco assim com a gente, só disse, vim aqui dar um tchau, né? Porque eu nunca mais vou ver ninguém, sei lá, nunca mais vou poder ver vocês, né? Aí ele deu um abraço em todo mundo. Me lembro, meu primo chorava até não poder mais, abraçado nele, todo mundo maluco, assim, chorando, feliz, né, de ver ele de novo. E, e foi muito interessante, cara. Depois ele foi embora, assim, desapareceu, né? Ele até, meu primo, né, chorava, chorava, chorava. Abraçado nele, ele disse, tia, calma, guri. Sabe, bem coisa assim que ele faria, meu, se tivesse... Foi muito engraçado, cara. E aí ele foi embora, assim, tá? Só que aí um tempo depois, cara, eu falei desse sonho pra meu primo, né, pro pessoal, e, cara, todos eles tiveram um sonho parecido, cara. Foi muito esquisito aquilo, entendeu? Foi como se ele tivesse realmente, né, voltado pra se despedir, aquele negócio que se fala, né, que a pessoa fica um tempinho assim no tártaro, né, no purgatório, né, pagando seus pecados e depois volta. Geralmente o pessoal assim fica 5 anos, né? O pessoal mais degenerado chega a ficar uma década, né, pagando seus pecados e tal. E no caso ali dele seria, sei lá, só 3 meses, né? Porque foi do tempo dele morrer até o pessoal começar a ter esse tipo de sonho. Enfim, foi muito bom, né? Muito legal ter essa experiência. Foi uma das poucas coisas boas, assim, que aconteceu, né? No ponto de vista espiritual. E então, agora eu deixei aqui por último, né? A mais interessante, porque envolve muito religião aí e as coisas aí que o pessoal do meio discute bastante, né? Que é a questão do terreiro, né? Terreiro de Umbanda. É assim, ó. Uma família aqui, amiga da nossa, né? Nossa vizinha aqui na cidade onde a gente mora, tem. Tipo, eram extremamente católicos, entendeu? Eles eram, assim, católico fanático, sabe? E do nada, a, né, eu fiz catequese, né, com o filho deles. Eu sempre, cara, era até demais aquilo, sempre uma devoção a Santa Maria, né? Fazendo assim, tinha um altar ali em cima cheio de santos, sabe? Na casa deles eram super católicos. E cara, aí por influência de uma mulher amiga, né, da mulher do casal, começou a começou assim a estimular eles a ir em centro de umbanda, essas coisas. Aí a filha, né, do casal se descobriu médium, né? E foi lá para terreiro de Umbanda e começou a ir, a mãe dela levar. E eles, cara, hoje em dia eles são tudo bandista, entendeu? Uma família de católico, descendente de italiano, virou tudo macumbeiro agora. E aí eles convidaram, né, eu e minha mãe pra ir lá. E eu
tipo, curioso, né? Eu já sabia, né, que essas religiões africanas não são essa coisinha linda, né, que o pessoal vende, né? Eu sei que essas entidades, quando tu fica muito tempo atreladas a elas, elas começam a cobrar pelo que elas estão fazendo, né? Afinal, não são anjos que estão ali. E, né, até o próprio Spook disse que quando era o bandista, quando ele foi sair do terreiro, ele teve que pagar, sei lá, prestar oferendas, né, de como agradecimento, porque senão, sei lá, ia ter entidade perseguindo ele. E, enfim, então eu já sabia que não era todo essa coisa linda, né, quando eu fui lá. Aí tá, cheguei lá, né? Joguei um play lá com meu amigo, né? Eu sou amigo desde a infância, né? Do rapaz ali da família, né? Do filho mais novo deles. E enfim, aí chegou a hora, eu tava com uma camisa, eu acho azul, e eles me mandaram, né? Botar uma camisa branca, porque todo mundo vai de camisa branca para o espírito poder te enxergar melhor, né? Ver onde tu tá e poder se comunicar melhor contigo. Então, me emprestaram lá uma camisa, uma camisa branca, né? Pequenininha, ficou quase uma baby look. Eu até brinquei, porra, o nego velho vai me zoar. O nego velho vai achar que eu sou um viado e vai começar a rir de mim, né? E aí, tá, eu botei aquela camisa apertada pra caralho. E descemos lá pra garagem, onde eles, em cima de uma mesa, assim, botaram uns charutos, né? Tinha um monte, aquela coisa bem ecumênica, né? Santo católico misturado com aqueles, aquelas entidades deles, né? Aqueles negrão, né? Aquelas pombagira, né? Umas negonas, assim, com uns vestidos bem colorido, né? Assim, tudo estatueta, né? De misturado aquilo lá, estátua de São Jorge misturada com estátua de negão, misturada com tudo aquilo. E, e aí eu vi aquilo lá, porra, cara, a estética do negócio é muito feia, cara. Não tem como tu olhar para aquilo e dizer, ai, que coisa linda, sabe? Ai, como isso daqui é harmonioso. Né, tá, aí começou. Essa amiga da mãe, né, do pessoal ali, ah, incorporou o nego velho, né, que seria aí um escravo morto, muito sábio, né, que lida com erva e cura as pessoas, que teria morrido, né, de forma injusta e o mundo espiritual teria recompensado ele, né, digamos, tornando ele uma espécie de santo. Enfim, aí ele começou, né, a chamar lá, né, uma mulher ficava no lado dele, né? Ele falava tudo chiado, assim, né, e falava baixinho, né, acocado, assim, ela, né, incorporada, né, assim, sentada num banquinho, né, imitando ali um nego velho, né, incorporada, né, e aí ia chamando, né, um por um. E aí, pronto, chegou minha vez, né? Eu não conseguia ouvir o que tava falando ali pros outros. Aí chegou minha vez, né? Eu fui lá, ele botou assim umas coisas na minha mão, né? Ela botou uns negócios na minha mão, umas ervas. E aí, e aí falou pra mim, né? Assim, basicamente o que essa entidade teria falado é: ah, estuda e vem pra nossa religião. Ele falou assim: ah, tu tem áurea muito aberta, né? Ele falou tudo chiado, assim, tudo de um jeito dele. E a mulher que tava sentada no lado falava, né? Digamos, interpretava o que ele dizia. Aí ela. Aí. Basicamente ele falou assim: ah, eu. Tu tem a áurea muito aberta, né? E tu pode incorporar quem tu quiser, né? Se tu estudar isso, pode te tornar aí um grande sacerdote, digamos, né? E foi assim. Eu perguntei pra ele, né, onde estava a consciência da mulher que tinha emprestado, né, o corpo pra ele, né?
Ele falou que o cavalo dele, né, assim que a entidade chama o corpo que ela tá hospedada, né, de cavalo, que o cavalo dela, que o cavalo dele tava dormindo, né? Né, como se, tipo, a mulher estivesse dormindo ali a hora que ele estivesse usando o corpo dela. E aí, o que mais que ele me falou, cara? Não me lembro. Ele falou isso, estuda, né, que tu pode, sei lá, ter um grande poder dentro daquilo. Enfim, aí eu fui pra, digamos, a neguinha, né, que acompanhava ele, que ajudava ele, que era essa menina aí que tinha quase se criado junto comigo, né, e que tava incorporando nessa entidade. E aí ela falou, tu tem uma conexão espiritual com tu é filho de Ogum, né? Ogum pra eles é o São Jorge negão. É a, é o arquétipo de São Jorge dentro da religião deles, entendeu? Do santo guerreiro. Né? É tipo uma blackface do São Jorge. É uma entidade que teve uma história bem diferente do São Jorge, mas representa o mesmo arquétipo, né? Do guerreiro e tal. E, né, e faz sentido, né? Porque eu sempre tive esse instinto mais belicoso. E ela disse, né, que eu podia. Fez o mesmo marketing que o nego velho tinha feito pra mim, né? E deu. Se eu entrasse pra religião, eu ia conseguir incorporar o próprio Ogum, né? E todos os ciganos que me acompanhavam, né? Ela falou isso, que as entidades que me acompanhavam era tudo ciganada, entendeu? Que são entidades relacionadas à guerra, né? À violência, à jogatina, a, entendeu? Tudo alma de cigano que morreu em bar, entendeu? Coisa assim. Também ia ter muito poder, né? Naquelas coisas de cigano, de ler carta, de ler, sei lá, fazer coisa de cigano. E foi isso, cara. Eles só, basicamente, o resumo da ópera. Eles falaram pra mim e, assim, estudar sobre a religião pra virar digamos, um cavalo de entidade, entendeu? Mas nem fudendo, né? Pô, é que eu vou emprestar meu corpo pra uma entidade assim, aleatória entrar em mim, porque é aleatório. Já já eu explico por quê. Tá. Aí depois que a gente passou por todo esse ritual, a gente fez um círculo, né? Mandaram a gente fazer um círculo e rezar, né? Eu nem me lembro que reza, foi uma reza católica, entendeu? Eu me lembro que foi uma reza católica que a gente rezou naquele círculo, fazendo aquele círculo, né? E aí a mulher, né, a principal ali que tinha encarnado o nego velho, começou a girar, né? Girar, girar, girar. E, pô, aí ela encarnou outra coisa, entendeu? Ai, a luz queima meu olho, não sei o quê. E, tipo, com certeza, se ela encarnou uma coisa, se ela incorporou alguma coisa, foi alguma entidade aleatória que tava por ali aquela hora, sabe? E, e aí chegou lá outra chefona ali do ritual e tirou aquela entidade dela, né? E aí, de novo, começou a rodopiar, rodopiar, rodopiar. E, pô, aí ela teria incorporado, não me lembro direito, né? Mas seria o próprio Ogum, né? Não me lembro se foi essa entidade mesmo. Acho que foi. E, e aí ela. Aí ela começou a fumar charuto, cara. E ela pegava assim e dava umas baforadas, velho, cara. Que, nossa, aquele lugar. Pior que, cara, eu nem me lembro assim do cheiro que aquilo fazia, mas assim ela dava umas tragadas muito forte naquele charuto, né? Puta merda.
É aí que eu penso, cara, isso não pode ser uma coisa boa, entendeu? Sei lá, parece que um obsessor tomou conta do corpo dela e usou o corpo dela só pra fumar charuto enquanto fingia ser outra coisa. Enfim, aí tá, aí ela incorporou essa entidade e foi lá de novo, um por um. Aí ela mandava fazer uns ritual, assim, cada um lá tinha um problema espiritual, né? Quer dizer, não era todo mundo, né? Mas alguns ali que estavam entre nós tinham algum problema espiritual, ela mandava fazer uma espécie de ritual. O meu vizinho, né, o pai dessa família, tinha sofrido com um assalto, né? Os, os bandidos botaram uma arma na cara dele e obrigaram ele a entregar dinheiro, alguma coisa assim. Ele nem tinha dinheiro ali na hora, deram uma coronhada na nuca dele. Foi bem pesado, né? E aí essa entidade mandou, né, ele deixar uma pedra no lado direito, eu acho, da porta ali do estabelecimento onde ele trabalhava e botar cerveja preta em cima da pedra, não sei quantas vezes, sei lá, descreveu assim um ritual. Aí, cara, chegou a hora da minha mãe, cara. A minha mãe que tava junto de mim. E ele mandou, nossa, tá, tipo, ele falou que tinha um obsessor grudado nela, entendeu? Obsessor de álcool, principalmente. Talvez seja aquele lá, né, do apartamento que eu tinha descrevido. E aí, cara, sabe o que ele mandou minha mãe fazer? Meu, botar um alho no umbigo. E outras coisas lá. Minha mãe nem mostrou direito pra mim, né? Porque, sei lá, ela achou que eu ia rir. E, e aí, tá, foi isso, basicamente. Aí depois elas desencarnaram lá, o pessoal. Não, não, aí tá, chegou a minha vez, né? Tá quase me esquecendo aqui de falar da minha vez. Eu fui lá, eu não me lembro direito o que eu falei com aquele cara. Ele só me fez uma bênção assim, botou a mão na minha cabeça, né? E, sei lá, fez um gesto assim, mandou botar a mão pra trás, né? Botar a mão assim nas costas. E aí me deu uma benção, né? E aí ele botou as mãos assim, ela botou a mão nas minhas costas e falou: Ah, tu tá com um pouco de medo, né? E eu falei: Claro que eu tô, olha, é a primeira vez que eu vejo uma coisa dessa. Aí deu uma risada assim. E aí eu fui de novo falar com a guria lá que dava o suporte, né? E. Enfim, sei lá, foi uns papos muito furados assim. E terminou tudo. E aí a gente voltou pra casa, normal, né? E basicamente foi isso, entendeu? A minha experiência com a Umbanda, né? Eu tava curiosíssimo pra ver como é que era. E aí tive que ir, né? E enfim, foi muito uma experiência que me agregou bastante também, cara. E senão eu não ia nem fazer ideia do que era aquilo, entendeu? Aí, sabe, aí o pessoal vem me perguntar, mas tu não acha que isso é, sei lá, um charlatanismo? Tu acha que é verdade mesmo, que as entidades que o pessoal ali encarnou? Cara, assim, ó, eu até fui desconfiado disso, entendeu? Ali que elas entravam numa espécie de transe e falavam, tipo, só coisa em prol da religião e pra atrair pessoas. E papo de coaching, entendeu? Tipo, essa segunda entidade que eu falei, né? Depois ele teria conversado ali com o chefão Kogum, assim, veio com uns papos muito de coaching. Tipo, tudo que tu quiser tu consegue, basta tu te esforçar, sabe? Foi bem papo de coaching. E nas primeiras duas entidades ali que eu falei, né? O nego velho e assistente dele, né? Foi assim me convidando para entrar na religião, sabe? Isso me deixou um pouco desconfiado. Agora, em prol, o que me deixou assim bem, bem, assim bem pensativo, né? Foi ela ter falado, sei lá, da minha conexão com São Jorge, né? Com o Ogum, né? Que eles falam com o São Jorge, né? Como aquela pessoa ali eu não sabia assim, o quão profundo São Jorge era, o significado, né, desse santo,
pra mim e pra minha família, sabe? É, é assim uma devoção de, sei lá, que vem da Idade Média, sabe? Então, é foda, cara. É uma coisa que me deixa pensativo até hoje. E assim, esses papos de coisa, essas coisas, sabe? É porque eu acho também, pessoal, como entidades aí que seriam do tempo colonial do Brasil, elas, sei lá, não tem muito a agregar, entendeu? Era um pessoal ignorante quando estava vivo e o pouco da sabedoria que adquiriu foi depois de morto, né, digamos assim. Na própria tradição deles, né, eles veem isso. E tá muito ligado muito mais a sentimento do que sabedoria em si, né, sapiência e esse tipo de coisa. Não tem como tu comparar, por exemplo, uma entidade dessas com, sei lá, um gênio da Goetia, entendeu? Que é sei lá, um ser criado antes da humanidade, entendeu? E que tem um conhecimento de eras e eras e eras, milhares e milhares de anos. Sabe? Não tem como tu comparar isso, né? Por causa da idade, do conhecimento que essas entidades teriam acumulado, né, durante todo esse tempo de existência, né? Então, se tu quer mesmo algo grande dentro da espiritualidade, é isso, cara, é Goetia, são esses espíritos aí que já eram famosos desde tempos pré-diluvianos, entendeu? Eu, segundo aí coisa do Goethe, eu sou muito curioso em relação a isso. Entendeu? Eu tenho até medo, assim, daquela coisa, sabe? Curiosidade matou o gato, de eu acabar, sei lá, entrando pra um ritual desses, alguma coisa assim, só pra ver como é que é, cara. Eu sou muito curioso em relação à espiritualidade, cara. Puta que pariu. Já soube aí de gente que, sei lá, fez pacto com os bichos aí da Goetia pra ter mais inteligência. Tipo, o cara era um puta brainlet antes daquilo. E aí ele chamou lá um gênio referente à inteligência, sabedoria, né? Acumulação de conhecimento e tudo. E, cara, tipo, ele tinha tipo um déficit de atenção, assim, era um cara todo mongolão e do nada ele começou a ficar esperto, entendeu? A ficar, sei lá, uma aparência mais vigorosa. Era um cara, assim, que não tinha um músculo no corpo e sei lá, não é que ele ficou mais musculoso, mas ah, parece que a postura dele melhorou, tudo, sei lá, ficou mais estiloso, ficou mais inteligente mesmo, assim, com mais fome de conhecimento. Eu converso com ele de vez em quando, né? A gente fala aí de sionismo, fala de tudo, o cara é based, cara. É muito esquisito, velho. É um negócio que me desperta muito, muito. É indescritível, cara, a curiosidade que eu tenho por isso daí. E é perigoso pra cacete, né? Eu já ouvi falar aí de gente que morreu fazendo coisa de goethe, né? Não soube fazer direito e o capetinha lá arrastou ele. Enfim, é foda, cara. Quando se trata de gênios, né? De jins, né? Esses demônios aí que foram capturados aí pra trabalhar em prol do ser humano. Eles, assim, são qualquer errinho, qualquer coisa ali, qualquer erro no teu raciocínio, eles já vão usar pra te trollar de um jeito muito fodido, entendeu? Se tu não souber pedir alguma coisa, teu sacrifício, tudo que tu entregou pra ele vai ser, tipo, em vão, entendeu? Ah, por exemplo, se o cara não souber pedir também, não for muito específico, ele trola, entendeu? Tem história, né, de um rapazinho aí árabe que achou não foi uma lâmpada, achou um gênio, né, no deserto e, né, uma história da tradição árabe essa. E, e o gênio falou pra ele, o que que tu quer? Eu quero ser livre e ter muito dinheiro. Aí no dia seguinte, né, a casa dele pegou fogo, todos os parentes dele morreram e ele ficou com a herança da família. Ele foi lá puto, né, falar com o gênio e perguntou, porra, por que isso aconteceu? Ué, tu não queria ser livre, então eu matei tua família pra ninguém te segurar.
e agora tu tem a herança da família, né? Tu é rico, tu é livre e rico, né? Segue teu caminho agora, moleque. E foi assim, entendeu? E tem muito disso, cara, quando os caras mexem com esse tipo de entidade, né? Tem que ser muito específico, o cara tem que... É foda, cara. É pesado. Enfim, agora saindo um pouco, assim, do quesito espiritualidade, né? Indo mais, assim, pra, digamos, dons, né? Cara, uma coisa que minha avó, minha mãe e eu temos muito, cara, é negócio de, sei lá, meio que uma evidência, sabe? Sentir uma coisa que, sei lá, tá pra acontecer e aquilo acontecer de verdade. Meu pai também tem um pouco disso. Tu sonhar com um negócio, assim, com uma cena e aquilo acontecer no dia seguinte ou um pouco tempo depois, né? Só que não é nada controlado, é só tipo flashes que tu tem do futuro na tua mente e tu nota quando aquilo acontece de verdade, né? Uma vez eu sonhei que um que eu tava brincando, né? Isso daí, sei lá, eu tinha 12 anos de idade, né? Mas já aconteceu várias vezes assim, só que é sempre uma coisa inútil, sabe, relevante. Eu sonhei, sei lá, que um colega gritava com o outro e jogava um pedaço de pau assim na direção do outro. Não pegava, né? Só jogava um pedaço de pau na direção do outro. E, cara, no mesma manhã, então, tipo, eu sonhei isso antes de ir pro colégio. Quando eu fui, cara, aconteceu a mesma coisa, cara, a mesma cena do. Sabe? É uns relances, assim, de evidência, assim, que sai do nada, entendeu? Isso daí acontece com muita gente, eu acho que já aconteceu com vocês também. E, enfim, acho que foi isso, não tenho mais nada pra falar, né? Ah, tem uma última coisa, né, que é uma coisa aí da minha mãe, né? Minha avó também tem muito disso, né? Porque a minha mãe explicou, só que eu não me lembro agora direitinho, né, como é que era. Que é um negócio de tipo. Uma vez, né, a minha mãe e meu pai viajaram e eu fiquei sozinho. E aí eu saí com meus amigos e dormi na casa de um deles, né? Depois que a gente saiu de uma festa, bebemos demais. O, o Uber tava muito caro e dormi na... Eu e meu amigo dormimos na casa de outro amigo meu. E aí minha mãe, no outro dia, me liga e pergunta: Tu dormiu fora essa noite? Aí eu, sim. Ah, eu sonhei que tu tinha dormido fora mesmo, não é? Cara, muito louco, velho. E também aconteceu outra vez que eu também, meus pais tinham viajado, né? Tinham passado quase um mês fora. E eu tava na nossa casa, né? E eu sonhei, cara, que eles chegavam do nada, sem avisar, entendeu? E me acordavam. E não, eles não, eu pensei, não, eles não vão fazer isso, né? Depois que eu me acordei, não vão fazer isso. Eles sempre avisam antes de chegar em casa. E, cara, naquela vez não sei o que deu na cabeça deles, né? Ali, 3 dias depois que eu tive, eles fizeram exatamente a mesma cena que aconteceu no meu sonho. Entendeu? Chegaram do nada em casa, me deram um puta cagaço. Entendeu? Assim foi exatamente o jeito que eu tinha sonhado. É estranho demais isso. Enfim, eu acho que já tá com mais de 1 hora aqui de podcast, né? Já vou encerrar por aqui. Se eu me lembrar, né, que eu me esqueci de alguma coisa, eu falo aí no próximo vídeo, né? E então é isso, pessoal. Deixa aí no comentário de vocês aí uma experiência espiritual mais forte, né, que vocês tiveram, né? Sobre a pessoa ser ateia, né? Assim, qual é a minha teoria sobre os ateus não terem essas experiências aí espirituais? É a áurea fechada, entendeu? Tem pessoas que têm uma tendência espiritual de ter a áurea fechada e não ter interferência do mundo espiritual, nem pro lado bom, nem pro lado ruim, entendeu? A pessoa passa a vida inteira sem ter nada, entendeu? Nenhuma experiência espiritual e assim, entendeu? Não,
Isso não quer dizer que a pessoa vai ser melhor ou pior, não tem nada a ver, né? Mas a maioria das pessoas que são ateu, né? Por exemplo, o Alexandre Tasca, né? Do canal do Hernani, eu acho que é exatamente isso, cara. Tem a áurea fechada, né? Tem as defesas naturais, espirituais bem reforçadas e não consegue, né, ter essa comunicação, né? Porque tudo depende da tua áurea, né? Do teu espírito. Então, essa é a minha teoria, né, sobre o pessoal que é a maioria, né, dos ateus, né, que não consegue ter essa espiritualidade. E tem o pessoal também que é. Esse daí é burro mesmo, né? O cara que é espiritual, né? Que vai pra religião e o caralho. E tem a hora fechada, entendeu? E esse sim, não tem. Ele só acha que a religião é verdadeira, entendeu? Porque convenceram ele. E ele vai pra religião e não tem espírito. Sei lá, não. Aquilo lá não agrega em nada na vida dele, entendeu? Nem desagrega, entendeu? Sendo que desde ir na igreja ele podia simplesmente estar estudando, fazendo qualquer outra coisa, né? E, enfim, né? O mundo espiritual não tem efeito sobre ele, então ele só tá perdendo tempo fazendo, participando aí de religiões e cultos e tudo mais. Acho que era isso aí o que tinha pra falar. E agora, né? Aí nos comentários são 300 views, bate umas 300 views a cada 3 dias o vídeo. E assim, ó, se você, assim, é mais ou menos uns 20, tem 300 inscritos, 300 pessoas ouvem esse podcast. Só que só umas, sim, só umas 20, 30 comentam, sabe? Nessa vez aí, botem as experiências espirituais de vocês nos comentários, né? Quero ver todo mundo aí, deve ter alguma coisa interessante, né, pra falar disso daí. E eu acho que é isso, né? Grande abraço a todos e tchau.